voltei aqui com o exemplo 1. Olha, essa aula eu vou pedir a compreensão de vocês, que vai estar mais longa, os vídeos mais longos, só que porque exige um pouco mais de tempo para vocês entenderem. Então, vamos lá. Exemplo 1. A gente vai, levando em consideração a capacidade de enrolar a língua em U, né? Tem pessoas da população humana que conseguem enrolar a língua em U. A gente vai ter que 51% da população enrola a língua e 49% não enrola. Então a questão está pedindo o quê? Calcule a frequência genotípica, tá? Então a gente tem aqui os genótipos errão, errão, eles vão, quem apresenta esse genótipo vai enrolar a língua. Errão, errim também. E errim, errim não enrolam a língua. Observem que aqui a gente vai apresentar, que já tem uma porcentagem desses genótipos, que é falando o quê? Que 51% da população vai enrolar a língua. Então, quer dizer que ela vai ser errão, errão ou errim, errim, correto? E os 49% restante não enrola, que é 40%, que é errim, errim, que são os 49%. Essa questão ela vai ser mais simples do que a próxima, mas vocês têm que ter muita atenção. Lembrando lá, quando lá na fórmula, lembrando aqui, vamos lá. Frequência aqui, genotípica de recessivo, ele é representado pela letra o quê? Q ao quadrado, né? Então, voltando aqui. Então, como a gente vai calcular primeiro aqui a frequência genotípica do RR, né? Que a gente tem aqui 49% da população. Então, frequência do RR, que é igual a Q ao quadrado. Lembra que ele é representado pelo Q ao quadrado? Então, aqui é simples, a gente só vai substituir. A gente já tem a frequência do RR, que é o quê? 49. Então, a gente coloca 49 igual a Q ao quadrado. O que a gente faz quando tem aqui uma raiz quadrada? A gente passa a letra para cá e joga a raiz quadrada, né? A gente vai colocar ela em evidência, vai resolver a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 49, que é igual a 7, né? Igual a 7. Então, a gente descobriu aqui a frequência do alélica, né? Que esse R vai aparecer. A frequência alélica que o R vai aparecer é 7. Aí, lembrando aqui de uma coisa, lembra que eu falei aqui, ó, P mais Q é igual a 1, né? Que o somatório do alelo dominante com recessivo dá igual a 1. Então, a gente vai lembrar o quê? Aqui. Se o Q é igual a 7, o P é igual a quanto? Quanto que falta para dar 1? 7, 8, 9, 10, 3. Então, automaticamente, a gente já supõe que o P é quem? Que é o alelo dominante, que é o Rzão, ele é igual a 3, né? Correto? Então, a gente já tem aqui a frequência alélica do Rzinho, que é 7, e a frequência alélica do Rzão, que é 3. Agora, a gente vai fazer aqui a frequência alélica do Rrão, Rrim, né? Então, lembrando lá, como que a gente vai fazer isso? Quando é heterozigoto, né? Que, olha só, frequência de heterozigotos, a gente vai utilizar 2pq, né? Então, vamos lá, fácil, só substituir. Frequência de um heterozigoto aqui, no caso, é Rrão, Rrim, 2 vezes P vezes Q. A frequência do Rrão, Rrim é igual a 2, que já vem da fórmula, vezes o P, quem é o P? 3, vezes o Q, que é quem? 7, já descobrimos aqui. Então, F, a frequência do Rrão, Rrim é igual a 42. Então, a gente vai ter que 42% da população é heterozigota,
né? E se 51% da população enrola a língua e a gente descobriu que 42% ela é heterozigota, então para a gente descobrir a porcentagem dos genótipos errão, é só a gente subtrair 51 menos 42 que a gente tem o resultado, tá? Aí vocês me falam aí quanto que deu. Esse foi um exemplo bem simples, tá? Quando vocês terminarem de assistir esse primeiro exemplo, tem dúvida, não passa para o próximo, para e me pergunta, tá bom? Vamos passar aqui para o exemplo 2. Esse é mais complicado. Exemplo 2. Em um rebanho com 6.000 animais, temos 2.856 animais pretos com genótipos azão e 2.628 animais mesclados com o genótipo azão. E o restante branco, azim. Quais são as frequências alélicas e genotípicas? Então, aqui está pedindo frequência alélica e genotípicas, tá? Aqui a gente pode perceber que é diferente da outra questão, porque aqui não está dando a porcentagem direta dos genótipos, está dando só a quantidade de indivíduos, né, da população. Então, a gente tem que transformar essa quantidade de indivíduos aqui em porcentagem. Mas primeiro, vocês podem reparar aqui fala o número total de animais, fala o número de azão, o número de azim, mas fala que o restante é branco, que é azim, mas não fala que tanto que é esse restante. Então, para a gente saber isso, a gente vai subtrair aqui, né? Pegar o número total de animais, subtrair pelo número de animais pretos e pelo número de animais mesclados. E o que restar é o número de animais brancos, né? De azim. Vamos para o próximo passo. Agora, lá no primeiro exemplo, vocês viram que a gente já teve, né, a frequência genotípica em porcentagem. Nesse não, aí a gente vai ter que transformar. É feito por uma regrinha de 3 simples, que eu sei que todos sabem. Então, aqui do genótipo azão, a gente tem que transformar ele em porcentagem. Qual a quantidade de indivíduos? 2.856, né? Essa é a quantidade de indivíduos que temos que transformar em porcentagem. Usamos regra de 3. Então, pegamos o número total, que é 6.000. 6.000 é 100% deles, né? Então, colocamos 100% aqui. E o número de indivíduos que a gente está procurando a porcentagem, 2.856, igual aqui, né, a x, que é a porcentagem que a gente está procurando. A gente faz a multiplicação cruzada, todo mundo sabe aqui, 6.000x, que é igual a 285.600, acho que eu li certo, não sei, que é igual, né? A gente vai aqui passar dividindo, 285.600 dividido por 6.000. Fácil, né? Regrinha de 3. X é igual a 47,6, tá? Da mesma forma, a gente vai fazer aqui a porcentagem dos genótipos azim. Né? Vamos pegar o número total de indivíduos, 100%, e o número de indivíduos azim, que é 2.628. Fazemos novamente a regrinha de 3, 262.800. Aí a gente vai passar o x para a evidência, vai dividir aqui por 6.000 e vamos ter 43,8%. Tá? Eu não vou ficar parando muito nessa regra de 3, porque eu sei que vocês sabem, isso aqui é simples. E vamos agora para saber a porcentagem dos genótipos azim. Da mesma forma, 6.000 aqui para 100, o número de indivíduos azim, que é 516, o x em evidência, multiplicamos cruzado, a mesma coisa, né? 6.000x igual a 516.000, passamos o x para a evidência e dividimos aqui 516.000 por 6.000, que dá igual a 6,8, corrigindo, 6
8,6% de genótipos azim. Tá, agora a gente descobriu a frequência genotípica, né, dos genótipos aqui. Agora a gente vai ter que descobrir a frequência alélica de cada um. Lembra que a alélica é 1 por 1, azão. A gente faz primeiro do azão, depois a gente faz do azim, tá? E a gente vai usar essa fórmula aqui, que é igual a azim, mais 1 sobre 2 vezes azão, tá? A gente vai mudar na próxima aqui, só quando a gente for fazer o azão, vamos substituir aqui esse valor, tá bom? Então, vamos lá, a gente só vai substituir, que é igual a 8,6 mais 1 sobre 2 vezes 43,8, tá? Quanto que dá isso aqui? Vocês fazem, dá para fazer direto na calculadora científica, que dá 30,5. Então, a frequência alélica do azim é 30,5%, né? Então, 30,5% dos alelos são azim. Para saber a frequência alélica do azão, usamos a mesma forma, só que só trocamos aqui o valor do azim pelo do azão, né? Que a gente descobriu, lembra aqui, ó? A gente descobriu aonde? Aqui, né? Ó, 47,6. Então, vamos usar aqui a mesma fórmula, que é igual a azão, mais 1 sobre 2 vezes azim. Substituímos aqui o valor do azão, lembra dos genótipos, a porcentagem do genótipo azão, que é 47,6, mais 1 sobre 2 vezes o valor do genótipo azim, que é 43,8. Fazendo direto aí na calculadora científica do celular mesmo, dá para fazer. Vocês calculam que vai dar Q é igual a 69,5, correto? Então, a frequência alélica do azão, né, a possibilidade do azão aparecer, né, é 69,5%. Tá, calculamos aqui essa frequência genotípica. Para terminar, a gente tem que calcular a frequência genotípica, que calculamos a frequência alélica individual. Agora nós vamos calcular a frequência genotípica, né, os dois juntos. Lembrando aqui, quando aparece o F, azão, qual a letra a gente representa? P ao quadrado. E assim por diante aqui. Então, para a gente calcular a frequência genotípica do azão, a gente vai usar qual fórmula? P ao quadrado. E qual que é o valor de P? Qual que é o valor que a gente obteve do azão? Voltando aqui. Aqui é do azim, aqui, frequência alélica do azão, 69,5, né? Então, ao quadrado, a gente vai colocar 69,5 ao quadrado, que dá 4,830. Vocês podem usar todos os números, tá? Que vai facilitar para vocês. E a frequência do azim, a gente vai calcular através do 2P vezes Q. O 2 vezes o P, qual que é o valor do P? Do azão. Lembra, azão? 69,5. Lembra que o azão é representado pela letra P. E do azim, que é representado pela letra Q, é 30,5, que a gente calculou bem aqui, a frequência do A. Que o resultado aqui dá 4,239. E a frequência azim, ela é representada pelo quê? Q ao quadrado. Qual é a frequência do Q que a gente encontrou? Do A? 30,5. Então, 30,5 ao quadrado, que dá 930,2. Então, gente, é simples. E outra coisa, para vocês saber se está correto isso aqui, é vocês somar esses três aqui, né? Tem que dar 1.
o somatório dele tem que dar 1 ou 100, que é, nesse caso é a mesma coisa, tá? Se der um número mais quebrado, é porque vocês não utilizaram todos os números não utilizaram todas as casas aqui, né? Como no meu caso eu não utilizei todos. Para dar exato tem que utilizar. Então é isso. Tem mais, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, e eu creio que vão ter, porque não é muito simples, tá? Então, obrigado pela atenção e até mais.